Boa tarde a todos que estão aí ao vivo agora, nos assistindo nessa live. Boa tarde, professor Demilson. Muito boa tarde. Boa tarde a você, aluno da classe, que sempre nos acompanha. E boa tarde também a você, que não é aluno da nossa classe, mas está aí vendo esse vídeo, estava passando, recebeu o comunicado de que estamos aí iniciando um vídeo ao vivo. Esse vídeo é a nossa classe bíblica da Freguesia do Ó. E mais uma aula, hoje teremos aí uma aula muito importante. Nós vamos falar sobre os princípios da vida cristã. E aí já estamos aí com o Reginaldo, e aí com certeza a Jo está com ele lá também. Já vai passar aí o nosso link para todos os nossos alunos. Pode desejar uma boa tarde também para os nossos alunos, professor Demilson. Obrigado, professor Túlio. Uma boa tarde a todos vocês. É uma alegria no nome do Senhor estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Que bom que nós podemos nos reunir, mesmo com todo esse contexto, que às vezes parece adverso, mas para nós ele não é, porque aqui nós temos a chance de estudarmos a palavra de Deus. Muito bem, e hoje com a aula dos princípios da vida cristã, porém, nós vamos começar recapitulando a lição, né? E vamos relembrar a lição passada, que o professor Demilson estava aqui com o professor Jaime. Então, a lição passada foi por que devo ser batizado, não é mesmo, professor Demilson? Isso mesmo, professor Túlio. E como nós sempre fazemos aqui, não é? A primeira coisa, antes de nós falarmos sobre qualquer ponto, nós fazemos uma prece a Deus. Você aí, onde você estiver, curve a sua fronte, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Querido Santo e amorável Deus que estás nos céus, muito obrigado a Ti por seu amor e seu cuidado para conosco. Muito obrigado, porque em Teu santo nome estamos aqui reunidos para estudarmos a Sua santa palavra. Permita, Senhor, que esses princípios da vida cristã possam refletir e possam nos fazer pensar em coisas que podemos evoluir, melhorar e sermos diferentes, para não só agradarmos a Ti, mas também para termos um convívio melhor na sociedade onde vivemos. Esteja conosco, Senhor, nos abençoe e nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, na aula passada, nós estudamos sobre o batismo. Foi uma aula maravilhosa. O professor Túlio estava conosco de forma remota, o professor Jaime e eu aqui falamos sobre os aspectos e a importância do batismo, né? Então, nós sabemos que o batismo é uma instituição divina. Nós mencionamos na aula passada que a primeira coisa que Jesus fez, a hora que ele foi iniciar o ministério dele, foi ser entregue a Deus através do batismo no Rio Jordão, feito por João Batista. Então, o batismo ele faz parte desta caminhada da vida cristã. Nós, para a honra e glória de Deus, pela atuação muito forte do Espírito Santo, já estamos recebendo pessoas que estão participando conosco aqui da classe, tomando a decisão de se batizarem. Pense você também sobre isso, você que vem estudando conosco, entendendo todos os princípios e a importância de todos os pontos que já estudamos, a lei de Deus, o santuário terrestre, o santuário no céu, a criação de Deus, e agora, na última aula, o batismo. Pense sobre isso. Nós vamos voltar a conversar com vocês. Se em algum momento você quiser falar um pouco mais sobre isso, vocês nos procurem. Os canais estão abertos para que a gente possa discutir isso com vocês. E de forma resumida, porque nós precisamos entrar no assunto desta semana, eu vou ler a passagem que está em 1 João, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se nós cremos no nome de Deus, nós cremos nas verdades bíblicas, nós vamos querer ser também batizados. Muito bem, e falando em decisão,
Está aqui com a gente um dos alunos que tomou a decisão, o Walter Silva. Que beleza. Tá aqui, ele falou feliz sábado a todos os alunos e professores. Seja muito bem-vindo, Walter, que bom que você está com a gente aqui. Também está aqui o Reginaldo, né, que eu já falei. Está aqui o Fernando Veríssimo Souza, sempre nos acompanha, esse nosso aluno. Também Almir Petralha, feliz sábado a todos, para você também, Almir. Também o Francisco de Assis. Tá aqui a Alice Martot, também está assistindo. A Zilda Liberato. Bastante gente com a gente aqui. Feliz sábado, todos desejando. Sejam muito bem-vindos à live. Está conosco também o nosso pastor. Seja muito bem-vindo, pastor Everaldo. Está aqui assistindo. Nós vamos dar aula para o pastor, né? Olha que legal. Que desafio, hein? Desafio. Muito bem. A Vanessa Nascimento também está ali desejando uma boa tarde a todos. E vamos lá, se você tiver pergunta, pode fazer a sua pergunta, pode aí tirar as suas dúvidas. Vamos recapitular um pouquinho mais a aula passada, que é sobre o batismo, que é uma aula muito importante. Então, aqui relembrando, né? O irmão já falou algumas coisas, né? Você já leu essa passagem, irmão? Sim, lemos. Muito bem. Então, aí, relembrando aí sobre o batismo, então, uma coisa principal que fala lá, qual é o dia, qual é a hora, qual é o momento, quando eu devo me decidir? Para quando tem que ser minha decisão? Agora. Para já. É para hoje. É assim. Não deixar pronto que a gente não sabe o dia de amanhã. E caso você tenha alguma dúvida de por que é para hoje, coloque sua pergunta aí, caso você tenha perdido a aula passada. E também você pode assistir essa aula e todas as outras que nós já fizemos através do Facebook da Classe Bíblica, do Facebook da Igreja da Freguesia do Ó, e também está no YouTube, professor Túlio? No YouTube também. No YouTube também. Está na página da Classe Bíblica também, César? Muito bem. Então, o que não falta é canais, né, para assistir. E olha só, está aqui com a gente também, que se batizou há pouco tempo, a Graça Silva. Ô, Graça, boa tarde. Está com a gente também. Está aqui o Tiago. Está aqui o Tiago também está com a gente, ele até colocou o nome dele. O nome sai como um apelido aqui. A Sônia Araújo também com a gente essa tarde. Muita gente chegando. Cleonice Borges. Ok. Aí a gente vai dando um alô de acordo aí com o decorrer da aula, tá bom? E faça as suas perguntas. A Jo já está com a gente também. Grande Jo, nossa parceira aqui. Jo, por favor, manda o nome daquela outra pessoa que se decidiu se batizar também. Por favor, manda aqui para a gente, para eu dar um alô para ela também, ok? Professor, perfeito. Vamos lá, então, olha só. Vamos lá, só professor Túlio, não esquecermos também, estamos agradecendo a Jo, nossa valorosa secretária, mas a nossa equipe, né, de retaguarda aqui, de tecnologia, que dá todo o apoio para nós, sempre com novidades. Hoje temos aqui o César, né? E sempre temos também a Luciana, temos a Sabrina, o Cleiton, né? Toda essa equipe que faz com que essa imagem e todas as informações cheguem da melhor forma possível para vocês. Muito obrigado a vocês. Muito bem, chegando aí também a Luciene Oliveira, dando um oi, nossa vizinha aqui. Muito bem-vinda na nossa live, Luciene. Olha só, vamos iniciar então a aula de hoje já? Okay? Vamos lá. Hoje nós vamos falar já sobre os princípios da vida cristã. O como é bom a gente já ser cristão, né, depois de batizar, e aí andar nesses caminhos. Vamos lá. Quer ler essa parte? Vamos lá. Um resumo e uma introdução em relação ao nosso estudo de hoje. Ler a Bíblia e orar todos os dias é um hábito devocional. Realizar o culto familiar matutino e vespertino, isto é, de manhã e no final do dia. Vestir-se com modéstia e bom senso. Não usar joias ou adornos. Honrar o casamento e ser fiel ao cônjuge. Esses são alguns princípios básicos da vida cristã, que nós vamos reforçar agora através de todas as perguntas e da leitura que nós vamos ver em várias passagens da nossa Bíblia. Muito bem, e dando continuidade para o que você falou, tem mais algumas coisas. Perfeito. Evitar as diversões mundanas, respeitar as autoridades, participar das atividades e rituais da igreja, né, como Santa Ceia, cerimônia do lava-pés e etc. E também tem uma que nem está aqui no nosso guia de estudos, mas é importante também fazer o pôr do sol na sexta-feira, na chegada do sábado, né? Receber aí o sábado aí com um culto familiar, é muito importante também, porque nesse momento, é um momento onde a gente pode agradecer tudo o que aconteceu durante a semana,
E aí você vai ver a quantidade de bênçãos que Deus te dá diariamente. Verdade, professor. E aqui nós temos mais um texto ainda que foi preparado por quem desenvolveu os nossos estudos, que diz o seguinte: o cristão é uma nova criatura. Lembram-se? Na aula passada nós estudamos que no momento em que o seu corpo ele é por imersão colocado dentro das águas, o corpo por completo, você se torna uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso está na Bíblia em 2 Coríntios 5,17. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com interesses mundanos. Não faz isso com extremismo, afetação ou ar de superioridade, mas porque tem Cristo no coração e escolha e espalha o seu amor. Que texto maravilhoso aí, emoldurado pela passagem bíblica do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios. Não é verdade? Então o cristão ele é uma nova criatura, ele se transforma, ele quer o bem do seu próximo, ele respeita as autoridades do seu país e, acima de tudo, em primeiro lugar, ele respeita a Deus. Muito bem. Então podemos entrar aqui na nossa primeira pergunta, aqui desta aula. Que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? Vamos ler na Bíblia? Vamos lá. Em João, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Muito bem. Então, essa mesma já entra aí, parte dela como resposta. Então, que práticas frequentes contribuem, então, para a manutenção e fortalecimento da fé? Estudar a Bíblia todos os dias. Exato, professor Túlio, porque na medida que a gente estuda a Bíblia, nós cada vez aprendemos mais, né? Nós estamos fazendo aqui uma série de classes, essa aqui é a aula 24, são 27 classes, né? Nós estamos aprendendo, tendo uma informação assim muito grande e importante sobre a Bíblia, mas nós não podemos nunca parar de estudar a palavra de Deus, porque a cada momento que a gente abre uma página da Bíblia, que a gente lê às vezes um versículo que a gente já leu e já viu muitas vezes, nós aprendemos alguma coisa nova, e aquilo nos estimula a procurarmos entender melhor a palavra de Deus a cada momento. Muito bem, e essa é uma das práticas, né? Temos outra, vamos lá? Está em Colossenses 4:2. Vamos lá. Colossenses 4:2. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então aí nós temos um outro ponto importante. Além de estudar a Bíblia, o que devemos fazer, professor? Ter a vida de oração. Ter uma vida de oração. Também, além de estudar a Bíblia, orar, né? Orar pela manhã, orar na hora de sair para trabalhar, orar na hora de comer, porque você vai estar vendo quem é o seu, não só o seu Criador, mas o seu mantenedor, né? Deus, então, que te deu aquele alimento. Nada melhor do que agradecer a Ele. Melhor ainda, você não vai só agradecer a Deus pelo alimento, como pedir para ter um coração bondoso para repartir com aqueles que precisarem, como também pedir para Deus para que aquele alimento só venha te fazer o bem, né? Então, estamos tudo na mão de Deus. Ele que deu o alimento, é Ele que vai fazer aquele alimento não nos fazer mal, é Deus que vai nos dar coração bom para quando precisarem a gente conseguir distribuir, dividir aquele alimento. Então, você vê a nossa dependência de Deus? Por isso, estar em oração, em conversação com Ele. A oração é conversar com Deus. Perfeito, muito bem dito. Assim, de uma forma muito resumida, né? Então, a forma com que Deus fala conosco é através da sua palavra. E a forma como nós conversamos com Deus é através da oração. Nós temos que pedir com fé e temos que ter paciência, porque Deus vai nos responder, né? Ele vai nos responder sim ou não, ou às vezes ele vai demorar um pouquinho mais para que a gente possa amadurecer aquele assunto. Sim, o César vai pôr a resposta para quem está assistindo. A resposta é ter vida de oração. E vamos para a próxima agora, que é Hebreus, está em Hebreus 10, 25. Perfeito. Então, Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes
que o dia se aproxima. Muito bem. Então, também frequentar os cultos da igreja, que no momento alguns não estão podendo por causa da pandemia, mas se está assistindo por aqui, está frequentando do mesmo jeito, né? Está indo nos Exatamente. cultos da Deus através da live. Muito bem. Então, é um dos pontos. Então, nós devemos, né, frequentar os cultos da igreja, né? Como o professor Túlio disse, agora nós estamos limitados em relação a estarmos presencialmente nas atividades da igreja, mas nós temos toda a tecnologia hoje, né? Imagina o que aconteceria se isso fosse há 100 anos atrás, né? Nós simplesmente não teríamos nem como ouvir a palavra de Deus. É verdade, a tecnologia tem nos ajudado. Então, agora vamos para mais uma prática. Marcos 5:18. Vamos lá. Marcos 5, de 18 a 20, diz assim: Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Muito bem. E o que eles fizeram lá? Pregaram o evangelho. Pregaram o evangelho e muitas pessoas aceitaram a verdade de Cristo, né? Então, pregaram o evangelho. Então é mais isso. Aquilo que você recebeu, você vai passar para frente também. Você vai pregar a mensagem. Perfeitamente. Então, esta pergunta número 1, ela fala de nós estudarmos a Bíblia, nós orarmos, termos uma vida de oração, frequentar os cultos da igreja e pregarmos o evangelho. Muito bem. Está aí a resposta da primeira pergunta. Agora vamos para a segunda. Os comentários já foram feitos de acordo com as respostas, né? Agora, como devemos viver as horas do sábado? Isso é muito importante, né? Nós já tivemos 3 classes, algumas semanas atrás. Estamos reforçando a importância do sábado, que é o 4º mandamento da lei de Deus, né? Em Isaías 58, 13, diz o seguinte: se desviares o teu pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Muito bem. E temos também uma passagem, agora essa passagem anterior foi de Isaías no Velho Testamento, temos uma passagem em Lucas, no Novo Testamento, 4,16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, falando sobre Jesus, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E tem mais uma ainda, professor. Lucas 4,31 diz o seguinte: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Muito bem. Quantas passagens, né? Mostrando aí a importância de como devemos viver as horas do sábado. Que seria, respondendo direto, adorando a Deus e servindo o nosso próximo, né? Mais alguns comentários das horas do sábado, né? No sábado você pode ir à casa do Senhor, né? E no sábado você vai não só absorver a palavra que os pastores têm para trazer, os pregadores, como também você pode ser um dos pregadores, né? Pregar o evangelho, levar uma palavra importante a quem está com algum problema, ir no hospital visitar alguns doentes. Você pode também ir num local de natureza com a sua família, né? Ver a criação de Deus, contemplar e, claro, orar, falar com Deus. São tantas as coisas que podem ser feitas no sábado para você viver uma vida em comunhão com Deus. É verdade, professor. A gente
quando começa a pensar na maravilha e na bênção que é o sábado, né? Neste dia tão especial que nós nos desligamos das coisas do dia a dia, das compras, das vendas, dos estudos, dos negócios, né? E temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus, a oportunidade de congregar com os irmãos da mesma fé, discutirmos, no bom sentido, o estudo de alguns assuntos, né, que às vezes são mais difíceis de serem entendidos. Todas essas coisas são bênçãos que o sábado nos traz. Ele é um refrigério, é como se fosse um oásis no meio do deserto da semana. Passamos a semana naquele corre-corre, naquela loucura, para ganharmos o nosso ganha-pão, para estudarmos, para nos prepararmos. Chega o sábado, é o momento de nós voltarmos a nossa atenção, de reconhecimento e entrega a Deus. Muito bem, tem um texto importante embaixo da resposta, eu vou pedir para que o César coloque ali, para o irmão também ler para nós. Vamos lá, esse texto realmente é importante e ele está baseado em textos bíblicos. O exemplo de Cristo nos ensina que o sábado não é um dia de não fazer nada, mas é um dia de adoração, comunhão e serviço desinteressado ao semelhante. Os limites do sábado vão desde o pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Nesse período, as atividades materiais dão lugar às atividades espirituais. Muito bem, aí está bem explicado, né? Também a questão do que fazer no sábado aí, o que devemos fazer nas horas do sábado, que é o dia de guarda, né? Para todos que estudaram toda a lição, né? Todo o curso até aqui, sabe que o sábado é o dia de guardar e louvar ao Senhor. Exatamente. Professor Túlio, quer fazer mais uma passagem aqui sobre os nossos amigos que estão entrando, alguns comentários? Claro, vamos sim, tem muita gente entrando, vamos lá, vamos falar com quem está aí presente conosco, né? Muito bem, o professor Jaime também fez um comentário ali, se o César quiser ir colocando aqui na frente também os principais, pessoal do som, vamos lá. Classe bíblica, está aqui. Olha só, estamos aqui com a gente aqui, então, desde aquela hora entrou bastante gente mais. O pastor Everaldo, né, bênçãos, que bom. O Jaime deu boa tarde, alunos e professores, feliz sábado. Desafio então vamos lá. Eu quero o batismo, ele quer, hashtag eu quero o batismo, ainda está em pé, tome a sua decisão para terminar a nossa série de estudo. Falta pouco para terminar a série de estudos, vamos tomar a decisão. Muito bem. Exato. Nosso professor Jaime aí. Aí o Francisco está aqui também comentando. Pastor Everaldo colocou aqui, que muitos livros informam, mas só a Bíblia transforma. A Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. Muito bem, aprenda com o autor da vida, que é Jesus. Professor Túlio, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Francisco Assis, né, que sempre está aqui conosco. É um dos alunos muito dedicado, muito interessado. Ele diz assim: professores, e aqueles que trabalham em empresas por escala, onde temos que trabalhar aos sábados? Então, muito bem. Quer falar? Eu falo também depois. Esse é um dilema, Francisco, que não deveria ser um dilema, né? Isso assim está já implantado no coração dos adventistas, de quem guarda o sábado. Mas é um dilema, às vezes, para quem está entrando, para quem quer realmente guardar o sábado e não tem o pé fincado ainda, não viu tantos milagres que já foram feitos. Mas se você ouvir algumas pregações, se você ler a nossa meditação que tem da sexta-feira do pôr do sol, lá tem muitos relatos, não são poucos, de irmãos nossos, adventistas, que abrem mão. Ele simplesmente chega com o risco de perder o emprego, chega nos seus patrões e falam que não vão poder participar daquela escala no sábado. Claro que com muito respeito, com muita educação, pedir a liberação disso. E muitas vezes, quando o patrão pega e fala assim, olha, você que decide lá, ou você faz de sábado, ou você perde o emprego. Já tivemos muitos relatos de milagres, né? Onde a pessoa faz a opção por guardar o sábado e acaba até nem perdendo o emprego. É verdade, né? Tem histórias impressionantes, né, que a pessoa se coloca, como disse o professor Túlio, de forma muito simples, muito humilde perante os patrões. Olha, eu sou agora um cristão, eu guardo o sábado conforme a Bíblia.
e se colocando também com disponibilidade. Olha, eu não posso no sábado, mas no domingo eu posso trabalhar, porque às vezes ele não está criando um problema, ele está arrumando uma solução para a empresa, porque às vezes tem gente que não pode trabalhar no domingo, né? Outra coisa, tem exemplos maravilhosos de pessoas que foram demitidas porque não foram aceitas, não foi aceito que ela não trabalhasse no sábado, e passado algumas semanas o patrão, de tão bom que ele era um funcionário, que o patrão chamou ele de volta para trabalhar na empresa. Então, nós devemos ter fé, devemos orar, entregar tudo nas mãos de Deus e fazermos a nossa parte. Não, tem muitos casos, por exemplo, que o professor do meu filho, professor de matemática, o Tiago Hermano, hoje ele é professor de matemática no Colégio Adventista, né? Só que antes ele tinha, eu até esqueci qual era a profissão dele, era torneiro, alguma coisa assim. Ele tinha o sonho de trabalhar numa empresa lá multinacional, e aí ele estava quase sendo contratado. Quando chegou na questão do sábado, ele abriu mão. Mas resumindo, no final das contas, ele mesmo prega hoje de que se ele tivesse abrido mão, talvez hoje ele não estivesse com Jesus, e muito menos estivesse hoje já com uma faculdade de matemática, sendo professor de matemática, na profissão que ele gosta, né? Está na escola adventista. Então, assim, Deus tem seus planos, né? Não é um emprego que, de repente, vai fazer a diferença na sua vida. Eu posso falar por mim também. A aula é curta, senão eu contava toda a história, mas imagine, então, para um dono de empresa comerciante, que o dia de melhor movimento é no sábado, que era o meu caso. Eu tenho uma empresa, né, de CD, DVD, produtora de vídeo e tudo, e aí eu tinha um atacado, quando eu conheci minha esposa, então eu tinha que fechar os sábados, né? Só para resumir, eu ia perder um monte de clientes se eu fechasse no sábado, porque eram clientes que viajavam para comprar de outros estados, do interior, eu preferia vir de sábado, e eu estava com medo. Só para você entender o contexto, nessa mesma época eu estava sonhando em vender para as multinacionais, para os grandes magazines, Carrefour, Macro, Extra, né? E aí, tentando uma coisa e com medo de perder outra, e ainda teria que fechar no sábado. Aqui nós não pregamos o Evangelho da Prosperidade, mas aconteceu uma coisa interessante comigo. Quando eu decidi por Deus, que eu falei, não, vou fechar os sábados, seja o que Deus quiser, muitos amigos criticando, falando que eu ia perder os clientes, o que aconteceu? Eu não perdi meus clientes, que eles deram um jeito de pedir para mandar por correio, deram um jeito de vir em outro dia, eles vinham na minha empresa na sexta-feira, iam em outras no sábado, que eles passavam o final de semana por aqui, não perdi nenhum cliente. E não deu 15 dias depois de eu começar a fechar, meus vendedores começaram a fechar pedidos com o Carrefour, Americanas, Magazine Luiza, Macro, todas essas empresas gigantes aí que eu sonhava em entrar. E assim, a gente não prega o Evangelho da Prosperidade, mas eu prosperei em confiar em Deus. Realmente foi bênção e é assim que aconteceu, né? É isso, irmão. É confiar. Eu já vi o Francisco de Assis ali falar ali. Eu acredito. Muito bem. Professor, deixa eu só falar aqui. Eu tenho 3 amigos aqui, que além dos que sempre estão conosco e que hoje estão aqui, um é o Paulo Noronha, né? Amigo nosso aqui da Lapa. Temos aqui o Sidney José dos Santos, foi amigo meu de estudarmos juntos quando éramos crianças ainda, um querido amigo. E temos aqui também mais um pastor, o pastor Acílio Alves. O pastor Acílio é um amigo do coração. A Igreja Adventista ela tem várias administrações aqui no estado de São Paulo, e ele é responsável por toda a administração da Igreja Adventista no interior do estado de São Paulo, da cidade de São Carlos até todo o interior na divisa com Mato Grosso, com o Paraná e por assim dizer. Então eu fico muito feliz, né, de ter a presença desses amigos aqui conosco. Que bom, bacana, bastante amigo aí, né, irmão? Bastantes amigos. Sem dúvida. Muito bem. E aí também está aqui a Soraya Alves, ó, louvado seja Deus por essa classe bíblica, é uma bênção. Obrigado, Soraya. Está aqui também bastante gente diferente, bastante comentário dos que já estão aqui. A Nina Sueli também. Boa tarde, Nina. Que bom que você está aqui com a gente. Milton Ambrósio. Está aqui também o Peter Antônio. Peter Antônio também está aqui com a gente, muito bem. Olha só, a Ju Almeida, muita gente chegando. Acílio Alves, saudações. Para você também, Acílio Alves. Noeli Bassani está aqui conosco. Laerte Barreto,
A classe está bem forte, viu, irmão? Muito forte, muito Deus bacana. seja louvado. Alex Duque de Miranda, muita gente aqui, Cornélio Ferreira, Tânia Regina, está aqui Paulo Noronha, olha, nós vamos ficar até amanhã falando aqui, viu? Está aqui o Brasilino Henrique, o Assílio, você já falou, né? Denis Santana, Paula Matos, muito bem. Olha só, Lucimara Coim, Lucimara, mulher do Alexandre, que faz suas lives lá. Prazer, Lucimara, que bom que você está aqui com a gente. Olha só, o Douglas Silva também chegando, e vamos continuar a nossa classe, que é os princípios da vida cristã, né? Vamos continuar aí. Isso, vamos continuar. Que é muito bom seguir esses princípios, muito bacana mesmo. Muito gostoso, muito importante. Como devem ser os membros da igreja, como devem os membros da igreja se comportar em relação aos seus irmãos? Vamos lá, temos aí 4 passagens, delas 3 passagens, uma em Efésios e 2 em Gálatas. Efésios diz assim, queridos, Efésios 4:25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Depois Gálatas 5:13 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E complementando, Gálatas 6:1 diz, irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Que belos ensinamentos, não é, professor Túlio? Muito bem, belos mesmo. E a nossa resposta, então, está aqui. Ela é para ser verdadeiro ou falso? Então, essa pergunta. Como Como devem os membros da igreja se comportar em relação aos seus irmãos? Falar a verdade? Sempre. Muito bem, verdadeiro. Servir uns aos outros? Sim. Verdadeiro. Fazer o bem? Claro. As 3 são verdadeiras. Muito bem, é isso. Temos aí que falar a verdade, não só falar a verdade, ele vai assim além, né? Ele vai para não fazer fofocas, né? Não inventar mentiras, que é o falar a verdade, mas que às vezes a pessoa não inventa mentira, mas também ela pode espalhar um problema, né? Que seria a tal da fofoca. Isso também não é bacana, não é bom para os irmãos, né? E tantas outras coisas. Servir uns aos outros, aí sim, né? E aí também tem aquela parte lá, se seu irmão está com problema, está com alguma coisa errada, vá ter com ele, né? Vá ter com ele. Não vai falar para os outros, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Chegue no seu irmão, fala, irmão, estou sabendo disso e disso, vamos orar, vamos consertar esse problema, né? Precisa da minha ajuda, conte comigo. Assim que deve ser aí a vida de um cristão com seus irmãos. Exatamente. Outra coisa em falar a verdade é que nem sempre a verdade que nós temos que dizer a alguém é uma verdade boa de ser ouvida. Às vezes nós temos que falar alguma coisa um pouco mais difícil, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos falar com brandura. Não é para sair brigando com todo mundo, de jeito nenhum. Nós temos que viver em paz, viver em harmonia. Mas temos que sempre, baseados no que a Bíblia diz, falarmos a verdade com os nossos irmãos. Muito bem. Indo para a 4ª, que princípio a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? Vamos lá. Temos aqui 2 passagens. A primeira está em 1 Pedro 3, versículos 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Timóteo 2, 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Muito bem. Então, aí já respondendo, e é uma resposta simples, né? As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. Eu acho que se a pessoa analisar a fundo essa frase, não há nem muito mais o que falar.
É verdade, modéstia professor. e bom senso. É verdade. Porque nós vemos o seguinte, está claro aí na Bíblia, que o que vale efetivamente não são os adereços, as roupas caras, você se empetecar todo. O que vale é o que você é, o que você tem dentro de você, o que você tem no seu coração, na sua mente, para a sua relação com Deus e para com as pessoas. E para que esta forma equivocada de se vestir não chame mais atenção do que os próprios interesses, né, desta relação homem-Deus e homem-homem, nós devemos nos vestir com coisas simples, com modéstia, e para que o que é mais importante seja efetivamente valorizado. Muito bem, muito bem. E eu estava na pergunta anterior, a gente estava falando dos irmãos, né? Além do pessoal da equipe aqui, nós temos 2 irmãos aqui na igreja conosco, a Ana Molalete, né? Muito bem. Rafael da onde, Rafael? Que bacana, e veio nos acompanhar hoje aqui, ao vivo na classe. Que bom, seja muito bem-vindo, viu? A gente fica cumprimentando todo mundo da live, cumprimentar os que estão pessoalmente aqui também, né? Que bom que você está conosco aqui na nossa classe hoje. Muito bem. Muito obrigado pela presença, Rafael e Ana Helena. Muito bem, agora, inclusive, pessoal, nós vamos fazer aí uma aula presencial, claro, sem tumulto, né? Vai ter uma quantidade de pessoas, permitido pela lei, e também com toda a higienização necessária, né? Com máscara, com álcool gel, distanciamento, mas a última classe, muito provável que vão estar os 3 professores, tá? Na última aula. Isso. O professor Jaime, o professor Demilson e eu. E aí nós vamos convidar os alunos para vir presencialmente também. Pelo menos aqueles que estão perto, né? Nossos amigos lá de Moçambique não vai dar para vir também ainda. Não vai conseguir vir. Mas os que estão perto poderão vir aqui na nossa última aula da classe. Muito bem. Perfeito. E a 5, qual a atitude do cristão para com o casamento? Olha que bacana, né? Nós estamos vindo tópico por tópico, agora vamos falar sobre o casamento. Então temos aí uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 a 14. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, outra passagem também falando sobre o casamento em Mateus, capítulo 19, versos 8 e 9. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais infiéis, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. E para complementar, Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Muito bem. Então segue a resposta. Qual é a atitude do cristão para com o casamento? Honrar o casamento, pois Deus reprova o adultério e o divórcio. Né? Está tão na moda hoje em dia, né? Qualquer pequena dificuldade num relacionamento, num casamento, o homem ou a mulher resolvem se separar. A Bíblia está dizendo que nós devemos fazer todo o possível para manter o casamento, né? Manter um casamento sadio. Nós sabemos que a relação dentro de um casamento tem que ser uma relação de entrega, de dedicação, de aceitação da opinião do outro, né? É isso que a Bíblia nos ensina. E é muito importante também nós entendermos que, na medida que nós estamos cumprindo esse um dos princípios da vida cristã, nós também estamos cumprindo a lei de Deus.
porque o 7º mandamento diz, não adulterarás. Não é isso? Nós já estudamos os mandamentos. Vocês lembram numa classe passada. E então, isso vem alinhado com um dos 10 mandamentos de Deus. Com agravante ainda, irmão. Se fosse só questão de que, eu vou casar e depois separa, e os que não estão nem casando? Porque já tem a ideia de que, não, vamos aí fazer um test drive, né? Fazer o test drive para já, se der certo, fica, se não der, aí separa. Então, assim, isso não é aprovado por Deus. É verdade. Isso é repudiado, isso não é casamento, né? E Deus não aprova a junção das duas pessoas sem se casar também, isso é adultério. Olha aqui, tem aqui alguns comentários. O Francisco falou que já está negociando ali, tentando a negociação com a empresa e que está no aguardo agora. Muito bem, Francisco. Que bacana, Francisco, que Deus permita que eles aceitem o seu pedido e você possa se entregar a Deus através do batismo. Muito bem, muitas pessoas mais entrando conosco aqui. Está aqui a Marina Alcântara, Cristiano Massola, está aqui também o Antônio Rosa, a Sharon James também está conosco aqui, deve ser internacional. Pelo menos o nome né? Bonito nome. João Custódio também está aqui conosco, tá? E a Daiane Santos também. E o professor Jaime falou que já estamos em oração, conte com o nosso apoio, Deus honra aquele que é fiel, aí no caso do irmão Francisco. Eu tenho um comentário sobre o batismo, voltando um pouquinho para trás. Sim, é sempre bem-vindo. Porque como estamos convidando os irmãos para se batizarem, né, aqueles que estão estudando com a gente, novos, eu percebo que tem alguns irmãos, só um segundo, deixa eu... ele está trazendo... Som. Enquanto isso, dá até para ouvir. Abaixa, mas dá para ouvir. Vamos lá. Obrigado, César. Olha só, tem alguns irmãos lá que estão estudando conosco que ainda não estão batizados aqui na Igreja Adventista. Mas tem alguns que estão aprendendo a verdade agora, mas já foi batizado num outro momento, numa outra igreja. Eu gostaria de informar para vocês, irmãos, olha só, o seu batismo, ele foi válido, claro, você fez o batismo numa outra igreja, ele foi válido, mas a partir do momento que você aprendeu novas verdades, a verdade que você aprendeu que você não sabia toda a verdade, que você aprendeu coisas sobre o sábado, você aprendeu coisas sobre os 10 mandamentos, você aprendeu algumas coisas que estavam ocultas para você quando você tinha se batizado da primeira vez, a gente te convida a você se batizar nessa nova verdade. E em último caso você tenha firme no seu coração que você realmente é batizado pelaquela outra igreja e não queria mudar isso, a gente tem um outro convite. Para você entrar como membro da nossa igreja, você pode fazer uma profissão de fé. É como se fosse um batismo, mas sem você ter que descer as águas novamente. Então é importante que faça pelo menos essa profissão de fé, nessa nova verdade que você conheceu, para você passar a ser um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exatamente. Porque aí você terá aceito toda a verdade como a sua regra de fé. E aí você estará fechando aí realmente o ciclo com o batismo, ou ao menos com a profissão de fé. Exatamente. Ok? Muito, muito oportuna essa colocação, porque tudo isso que nós estamos falando aqui, ele está intimamente ligado com o processo do batismo. Vamos lá. Muito bem. E a 6, o que diz a Bíblia sobre costumes e diversões mundanas? Isso é interessante. Vamos lá. Em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Porém, quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Maravilhosa passagem. Vamos agora a Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Professor Túlio, o que seria ser amigo do mundo?
Olha, amigo do mundo, na minha concepção, é aquele que gosta das coisas que estão aí oferecidas pelo mundo, né? Você imagine que se você quer se dizer cristão, como é que você pode hoje, então, estar numa feijoada com pagode? Tal, sabadão, feijoada com pagode, aquele monte de camarada, vamos lá. Eu acho que aí você é amigo do mundo, né? Não dá, não combina, não vai combinar. A feijoada, em primeiro lugar, que tem carne de porco, né? Proibidas na Bíblia, por Deus, a gente já aprendeu isso, né? Junto com o pagode, ele é regado de cervejinha, whiskinho, né? E tudo aquilo que a Bíblia também condena. E o próprio pagode, né? Principalmente por causa das suas letras, não só por causa do ritmo, mas mais por causa das letras, também não são letras para cristãos estarem ouvindo, né? Porque a mente é a porta da alma, né? Os seus olhos são a porta da sua alma, os seus ouvidos são a porta da sua alma. Então, tudo que entra por essas portas, ela vai te contaminar a alma ali. Então, o ideal seria que você, sem ser amigo do mundo, nesse caso, ouvisse um hino, ou uma música cristã, uma música bacana, agradável aos ouvidos, né? Ouvisse uma pregação, estivesse contemplando a natureza no sábado, como a gente falou. Agora, se você é amigo do mundo, você ia estar na feijoada com pagode. E daí para muito mais, né? Dei um exemplo de milhares, centenas que o mundo oferece a todo momento, né? Como disse o pastor hoje de manhã, tem lá também o Netflix, né? Com um monte de filme dos amigos do mundo. As séries, né? As séries e tantas outras mais. Sabe, professor, não delongando, me veio à mente agora uma situação. Eu trabalhava numa grande empresa com sede em Santa Catarina, em Florianópolis. E nós tínhamos os diretores regionais que eram espalhados pelo Brasil, eu era um desses diretores, e mensalmente nós tínhamos que ir à sede, prestar contas, receber novas informações e novas orientações. E nós éramos 6 diretores regionais. Bom, nós chegávamos lá, né? Já a partir da primeira noite, os meus 5 colegas desapareciam à noite e voltavam de madrugada ou logo ao amanhecer. E aí logo de manhã tinha reuniões na empresa, eles já chegavam todos tresnoitados e sem muita disposição para o trabalho. Passavam a noite, vamos dizer assim, numa palavra antiga, na farra, né? Então, isso é também uma coisa que nós temos que levar em consideração, né, das diversões mundanas, né? E todos eles com filhos, com família, com esposa, iam para atitudes que um cristão não deve realizar. Muito bem explanado. E aí está ali, né, a resposta: não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Olha só. E aí quando você vai tendo um entendimento cristão de verdade, aí você vai entender o que é isso. Suponhamos que alguns dos meus amigos do passado aí, que eu era também assim, não era muito flor que se cheira, não, chamava bagunceiro. Olha só, que esses meus amigos estejam assistindo, de repente passou lá, eu coloquei na minha página no Facebook, né? Então, para vocês entenderem aí a diferença, não só meus amigos, gente nova chegando na classe bíblica, né? Pessoas que estão tentando entender o cristianismo agora, talvez o marido da Daiane Santos, por exemplo, aqui, ó, a Daiane Santos pediu aqui oração, pastor, a Daiane pediu oração. A Daiane Santos, ore por meu marido, pastor, porque sou batizada e ele não. E aí vem muitas provas a se passar. A guarda do sábado, a alimentação saudável, porque o meu marido não aceita essas coisas. Então, como o marido da Daiane, como outras pessoas, aliás, vamos fazer isso na prática? Vamos orar? Vamos orar? Pela Daiane, vamos aproveitar a classe bíblica para que o pessoal veja que aqui é sério, aqui a gente leva você que está aí à frente a sério, aqui nossos estudos são verdadeiros. Vamos aproveitar a presença do nosso pastor aqui conosco para orar aqui pelo caso da Daiane Santos, que pediu pelo marido. Ela é batizada e enfrenta dificuldades por ele não ser. Pastor Everaldo, sente aqui, também, por favor. Também do Francisco, que está pedindo pelo trabalho, a liberação do sábado no trabalho dele, né? E tantas outras pessoas aqui que têm demonstrado as suas necessidades.
Queridos, é bom estar aqui com vocês e ter acompanhado as aulas, as classes, vidas de muitas pessoas sendo tocadas, pessoas que estão aí ávidos aí por tomarem a decisão. Estou aqui acompanhando aqui as mensagens, estão chegando várias mensagens aqui, pessoas estão escrevendo. E é como eu escrevi agora há pouco, né, falando da Bíblia, falando da palavra de Deus, né, a gente tem acesso a muitos materiais gráficos, a muitos livros, né, e esses livros todos eles informam, são livros bons. Mas só a Bíblia é capaz de transformar as nossas vidas. E a Bíblia é aquele livro onde você está conversando com o autor, face a face. Então, você que está online, você que está nos assistindo nesse momento, acredite, tudo isso que está sendo falado aqui, Deus tem um plano na sua vida. E foi lido aqui o pedido da Daiane, estou vendo aqui agora mais uma vez. Sabe, tenha paciência, Daiane. Pode colocar, César, na tela, alguns. Isso, olha lá. Tenha paciência, Daiane. Estou vendo ali o pedido pelo marido, ela é batizada. Sabe, vai deixando nas mãos de Deus, Deus vai estar no comando de todas as coisas, nós vamos estar orando por esse caso, por essa situação, para que Deus possa reverter essa história. Já vi muitas histórias, Túlio, de pessoas assim, com essa mesma situação. Lá em Francisco Morato, eu fui pastor, tem algumas pessoas assistindo, a senhora orou 25 anos para que o esposo fosse para a igreja, e de fato, graças a Deus, e aí... aceitou. Aqui a Jo colocou aí, ó, ora por 5 pessoas que não tomaram decisões aí pelo batismo e algumas que estão acompanhando a lição agora. Então nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Tem o Francisco de Assis também, que ele está pedindo lá no emprego para que libere ele do sábado. Opa, nós vamos orar também, nós vamos orar. Todos vocês que aceitam aí a Jesus, mais uma vez, vocês fizeram isso no sábado passado, faça mais uma vez, coloca aí, #eu aceito, eu quero tomar uma decisão mais séria com Jesus. E para você que já aceitou a Jesus, para você que já tomou essa decisão, olha, escreve aí, eu quero renovação, nós vamos orar por isso também. É importante você manifestar, sabe? Deus sabe todas as coisas, mas nós devemos confessar o nome de Deus diante de todos os homens também. Sabe, aquele que confessa o meu nome diante do céu, diante da terra, eu vou ali glorificar essa pessoa. Então, faça isso na live, aí nos comentários, escreve aí, olha, eu aceito, eu quero aprender mais a palavra de Deus, eu quero que o Senhor ore pela gente, que o grupo ore por mim, pela minha vida espiritual, para que eu possa ter aí uma grande caminhada. Muito obrigado, Túlio, muito obrigado, professor Denilson, muito obrigado o professor Jaime que está escrevendo aí. Jaime, Deus te abençoe a sua esposa, logo um bebezinho está vindo aí, que benção, coisa maravilhosa, né? Vai ser aí um missionário também para a honra e glória do Senhor. Lucas também, se chama Lucas, viu? Só que chique. Mesmo nome aí, nosso pequenininho. Então, queridos... Olha, ele é Lucas para tudo quanto é lado. Então é o seguinte, queridos, vamos fazer o seguinte, vamos agora orar, tá? Eu vou me ajoelhar aqui à frente, tá? Você na sua casa, se você quiser e puder se ajoelhar, faça isso. Pastor, fica sentado mesmo, fecha os seus olhos, sabe? Pastor, mas a oração de joelhos é interessante, porque você fica contrito, sabe? Você fica ali concentrado. Então eu quero orar por você. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se não, pastor, eu quero ficar sentado, fique sentado. Quero ficar em pé, fique em pé. E vamos orar nesse momento. Eu quero orar pela Daiane de uma forma muito especial nessa tarde e orar por todas as pessoas que estão aqui pedindo aí, fazendo seus pedidos, que Deus tenha no coração. Então vamos aí orar, então, para que Deus possa responder aí aos nossos desejos, aos nossos sonhos. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma tarde aqui na tua casa de oração, e essa casa de oração sendo estendida a mais de 40 pontos agora, conexões de pessoas que estão aí conectadas com a gente, através da internet. São pessoas com diferentes histórias, são pessoas com situações um pouco complicadas. Senhor, clamamos neste momento para que o Senhor possa ajudar na caminhada, para que o Senhor possa orientar este homem, orientar esta mulher. Amém. E que decisões possam ser tomadas nessa tarde. Que pessoas possam escrever ali, eu aceito, eu quero renovação, eu quero oração. Senhor Jesus, toque no coração dessa pessoa. Aqui, ó Pai, ao pedido da Daiane, um pedido pela família, por ela, pelo esposo, está sendo difícil a situação, ó Deus. Tenha misericórdia dela, ó Pai. Amém. Que o Senhor possa transformar esse lar, que o Senhor possa impressionar o coração do seu esposo e que ela continue sendo um testemunho vivo do teu poder. Amém. E que muitas pessoas possam ser tocadas. Amém.
Também te peço, ó Pai, para aquelas pessoas que não tomaram a decisão ainda, que essas pessoas, nessa tarde, possam tomar a decisão mais importante da vida delas, que é selar a vida com Jesus através do batismo. Amém. E aquelas pessoas que já foram batizadas, mas estão aqui recapitulando a lição, que essas pessoas também possam ter um renovo espiritual. Quero aqui, de uma forma muito especial, pedir pelo Getúlio, que o Senhor abençoe esse homem, que ele continue sendo uma bênção nas suas mãos. Amém. Quero pedir também aqui para o irmão Denilson também, é um vaso em tuas mãos, o Senhor cuide dele também, da sua família, da sua esposa, dos seus queridos. E pedir também pelo Jaime, professor também, que tem ajudado aqui no nosso projeto. Abençoe ele, abençoe a esposa, abençoe o bebê também, amém. Que tudo corra bem. Amém. E a tua bênção sobre cada família que está assistindo agora. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Temos aí as pessoas. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, viu, querido, pelo convite. Foi um privilégio, obrigado, pastor, recebê-lo aqui. Louvado seja Deus. Muito obrigado, pastor Everaldo, sempre prestigiando, sempre presente aqui, em toda a igreja, em todos os departamentos. Que bênção. Dando Deus... todo o apoio para esse trabalho maravilhoso que temos feito em conjunto com os nossos queridos alunos. Muito bem. Que Deus continue abençoando o nosso pastor. Olha lá, aqui o Antônio Rosa também está falando aqui, professor Jaime, Mateus 19 e tal. Portanto, 19:6 diz: portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Será que todos os casamentos são feitos nos moldes de Deus, com tantos divórcios nos dias atuais? Belo comentário, irmão, belo comentário. Será, né? Aqui está aqui o Fernando Veríssimo Souza. Disse aqui, viu, pastor? Estou muito emocionado. Que bom, que bom. Túlio, posso dar uma palavrinha sobre o Fernando? O Fernando é um colega nosso de trabalho. O Fernando tem uma alma maravilhosa, é uma pessoa sincera, honesta, trabalhadora. Ele tem a cada dia entregue o seu coração a Jesus. Ele tem assistido a programação toda aqui, gosta muito dos sermões do pastor Everaldo. Ele tem assistido aqui todo o material que está aí no Facebook. O Fernando também tem um problema com o sábado, que eu, por conhecer bem a diretoria da empresa onde ele trabalha, vou ajudá-lo a resolver esse problema. Fernando, o problema do sábado não será um problema na sua vida, ele será uma solução. Nós vamos juntos resolver esse problema. Eu quero ver você entregando a sua vida a Jesus nas águas batismais. Muito bem, que bênção. O Fernando Veríssimo falou que está emocionado e que parece que estão falando a minha história. Muito bem. Pastor, entrou muitos outros pedidos de oração aí, por favor, depois você faça na sua casa. Pode confiar que o nosso pastor irá orar, ele irá olhar os seus pedidos aqui e fazer a oração, tá bom? O Cristiano Massola pediu aqui oração também. Ok, muito bem. Vamos avante, então. Hoje nós vamos estender um pouquinho mais, o pessoal do som segura para a gente uns 10, 15 minutos a mais, porque tivemos alguns detalhes, né? Começamos atrasados, 10 a 15 minutos atrasados, tivemos uma oração especial no meio da aula, né? É uma aula importante que tivemos que recapitular o batismo. Então, como nós perdemos pelo menos uns 20 a 25 minutos, nós vamos avançar ele um pouquinho, ok? Tudo bem, pessoal do som? Muito bom. Então, hoje nossa aula até às 5h30 em ponto, tá, pessoal? Ok, irmão? Vamos Pode lá. ser para você? Vamos seguir. Então, tá bom. Olha só, então o que diz a Bíblia sobre costumes e diversões mundanas? Não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, certo? Aí, antes de entrar, então, no comportamento sexual aqui, eu vou falar da questão de amar o mundo ou não. Quando a gente vai se transformando, assim, cristão mesmo, que a palavra não é transformar, né? Se converter. Olha só, pastor, que história interessante. Eu era assim, que eu falei, era meio bagunceiro, né? E eu tinha uma arma, pastor. Olha só, eu nunca fui bandido, não, mas eu era bravo, eu era nervoso pra caramba. E aí, eu queria ficar, assim, me defender, né? Então, pastor, eu tinha uma PT 380, com pente de 15 tiros, automática, aquela coisa de maluco mesmo, né? Eu me achava o valentão. E aí, eu era empresário, sempre fui empresário, então eu achava que era para me defender. Eu fazia curso de tiro, esse troço todo. Mas eu era bravo, eu tinha um casamento todo atrapalhado, sabe? E aí,
Só para vocês verem como é que é. Eu era do mundo e tinha o casamento atrapalhado e divorciei. Imagine, separei. Coisas do mundo é assim. Graças a Deus, Deus preparou uma esposa cristã para mim. Hoje eu estou aqui. E aí o que acontece? Depois de eu separar há muito tempo, muitas coisas aconteceram. Qualquer dia vocês podem ver um sermão que eu prego tudo isso. Mas só para comentar esse detalhe aqui da vida mundana, né? Que você não quer se desligar ou não percebe as coisas. Olha como você vai se convertendo. Aí eu me converti com a minha esposa cristã, que eu conheci a verdade. Já falei do sábado, né? Que eu deixei, falei da empresa, né? E aí dessa vez eu tinha que deixar minha arma. Aí eu estou convertido, né, pastor? Eu falei assim, não, realmente eu estou convertido, já sei que cristão não pode ter uma arma, não tem que ter uma arma, porque a arma mata os outros, né? Aí eu pensei comigo assim, né, que a minha esposa estava falando, não, você tem que dispensar essa arma. Aí eu pensei comigo, falei, bem, ela vale um bom dinheiro, né? Então eu vou vender essa arma, vou vender a bichinha, né? Aí minha esposa pegou e falou assim, então quer dizer, eu estava meio convertido, né? Só estou me convertendo ainda. Porque a minha esposa convertida inteira, o que ela falou? Olha como a mente da gente não trabalha quando a gente ainda é meio do mundo, né? Aí a minha esposa pegou e falou assim, como assim vender? Ué, o que a gente não quer pra gente, a gente não quer pros outros. Então quer dizer que a sua arma você não pode matar, mas os outros podem matar? Então não, nós vamos dar um fim nessa arma mesmo. E aí por fim, aí eu realmente fiquei convertido e decidi, vai arma, vai dinheiro da arma, vai tudo. E aí a gente um dia lá em Ubatuba, no nosso apartamento lá, pegamos, eu risquei, era uma arma no meu nome, risquei lá os números todos lá, dividimos, não dava para quebrar, que era de aço, dividimos ela em várias partes, quebramos o cabo e tudo, e aí deu umas 6, 7 partes lá, e viemos jogando um pedaço em cada lago aí. O último pedaço joguei aqui no Rio Tietê, a arma, lá se foi a arma, o valor dela e tudo. É isso, pastor. Mas aí então eu vi que eu me tornei um cristão de verdade mesmo. Eu não estava apegado nem na arma e nem no valor dela mais, porque que adiantava uma arma para os outros matar, né? Então dá fim nela que é o melhor. Que maravilha, Túlio. Que linda essa experiência. Muito bem, obrigado, irmão. Olha só, e que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Bom, vamos lá. A primeira passagem nós já mencionamos aqui hoje, o 7º mandamento, que encontra-se em Êxodo 20:14, que diz, não adulterarás. E a outra passagem está em 1 Coríntios 6:9, que diz o seguinte, é uma passagem forte. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. E ainda em 1 Coríntios 6:18 diz, fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Vocês lembram que nós estudamos algumas lições atrás, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Como nós podemos permitir coisas como as mencionadas nessas passagens, né? Como o adultério, como a impureza, como a imoralidade, né? Se nós temos que cuidar do nosso corpo, como se ele... Nosso corpo é emprestado. Nós somos templo do Espírito Santo. Muito bem, irmão. Muito bem, muito boas passagens. Então, que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Casados, não adulterar. Solteiros, manter-se puros e não cometer imoralidade. Perfeito. É mais um dos princípios de vida cristã. Muito bem. E porque se os solteiros, às vezes a pessoa pensa que adultério também é só depois de casado, né? Então, se o solteiro, ele comete imoralidade, chama de adultério também. Ele está adulterando, ele está cometendo aí um pecado também. E qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Olha, um ponto importante, né? Então vamos lá, temos aqui algumas passagens interessantes, em 3 livros diferentes. Romanos 13, 1-4 diz o seguinte, todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Agora, 1 Pedro
2, 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. E Atos 5, 29 diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Muito bem. E a resposta é respeito. Então devemos respeito às autoridades, tá? E aí você fala assim: poxa, mas tem aquele governante que faz tudo errado. Foi Deus que instituiu ele lá. Deus sabe de todas as coisas. Se ele tiver que ser destituído, quem fará isso é Deus. Então, exatamente. Às vezes nós vemos uma autoridade pública cometendo algum tipo de atitude que não está de acordo com a vontade de Deus. Mas nós temos que lembrar o seguinte, está escrito na Bíblia: Deus permitiu que aquela autoridade estivesse ali. E nós devemos sim, respeito às autoridades. Lembre que tem uma outra passagem na Bíblia que diz: Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Portanto, nós temos que ter respeito. Se nós somos convocados a defender o nosso país, né, pelo exército, nós temos que comparecer. É o nosso dever. Ah, mas Deus também fala que nós não devemos matar. Sim, você vai estar ali, vai interagir com as autoridades do exército para que você trabalhe numa enfermaria, para que você trabalhe numa área administrativa, que você não precise fazer alguma coisa contra o seu próximo. Existe um livro maravilhoso, eu não me lembro o nome do livro agora, mas eu me comprometo a, na próxima aula, trazer para vocês, de um soldado, que era um soldado de Hitler. Esse soldado foi convocado na Segunda Guerra Mundial para defender a Alemanha. Na primeira semana, ele jogou fora a arma dele. Portanto, ele não tinha como matar ninguém e não tinha nem como se defender se alguém quisesse matá-lo. Ele passou a guerra inteira, a Segunda Guerra Mundial, sem ter uma arma para se defender. Mas ele disse: eu não vou tirar a vida do meu próximo. E essa pessoa, um irmão nosso, um querido cristão, foi feliz na sua decisão que tomou. Então nós precisamos sim respeitar as autoridades e temos que mostrar a elas quem nós somos, porque na medida que nós mostramos quem nós somos, nós também vamos ser respeitados como cristãos. Muito bem, e tem um filme muito parecido com essa história, na verdade, é um filme de um herói, que é Até o Último Homem, o nome do filme, do Mel Gibson, e esse herói, não por acaso, ele é um adventista do sétimo dia, e ele também não quis usar armas, e ele sofreu muito por isso, não foi pouco. Os amigos não queriam que ele fizesse assim, acharam que ele era um covarde e que ele ia atrapalhar tudo, e por fim ele entrou lá como médico, mas ainda assim queriam forçar ele a carregar a arma, mas com tanto sofrimento ele ainda conseguiu entrar lá para o exército, cumprir a sua missão. E o detalhe, todos aqueles amigos que zombavam dele, a grande maioria foram salvos por ele, e ele salvou mais de 70 homens. Esse filme é maravilhoso, assistam. Até o Último Homem, é espetacular. Inclusive no filme se menciona o nome da Igreja Adventista, que no início do filme é motivo de chacota e no final esse homem foi condecorado por ter salvo os seus colegas que o ridicularizavam. Muito bem, e é isso. É em respeito à autoridade, mas sem desrespeitar a sua crença, né? Perfeito. Então vamos a 9. Que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos e o que elas significam? Vamos lá, temos aí algumas passagens bíblicas que vamos ler. Temos lá João 13, 4 e 5, diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João 13, 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também.
1 Coríntios 11, de 23 a 28, é uma passagem um pouquinho maior, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Muito bem. Então as cerimônias são a Santa Ceia, que comemora a morte de Jesus e a nossa morte para o pecado. São o lava-pés, que é a cerimônia da humildade e mostra que todos somos iguais perante Deus e igualmente necessitados dele para a salvação. E o pão, que representa na Santa Ceia, representa o corpo de Cristo que foi sacrificado por nós, e o suco da uva, que simboliza o sangue de Cristo vertido pelos nossos pecados, que muitas vezes é chamado de vinho, tá? O vinho, inclusive na Bíblia, citado vinho muitas vezes, era o suco da uva, tá? É o vinho sem álcool. Muito bem. Agora vamos então, nem precisamos da recapitulação. Não, né? porque aqui no compromisso de fé, É. nós vamos recordar tudo isso aí. Muito bem. Então, conforme eu prometi para vocês, ia terminar antes das 5h30. Vamos ver se tem alguma pergunta, vamos dar uns alôs, e aí podemos finalizar o compromisso de fé e oração. Perfeito. Muito bem. Está aqui com a gente também a Rosa Silva, está aqui todo aquele pessoal que eu já mencionei anteriormente, né? A Valdinha Melo, a Rosa Orlandi também está conosco aqui. O irmão Jaime reforçou o nome aqui do nosso amigo adventista que foi para a guerra lá, é o Desmond Doss. Isso. Muito bem, do filme. A Maria Francelino está aqui conosco. E tem um comentário também anterior da Débora Pereira. Amém, Deus é maravilhoso. Muito bom, Débora, que bom que você está com a gente. Muita gente aí acompanhando e assistindo. Vamos agora finalizar, então, com o nosso compromisso de fé. Você que aceitar aqui esses compromissos, então você pode falar amém, pode colocar aí eu aceito, eu quero, pode colocar também se você quer se batizar, tá bom? Então, agora vamos ao nosso compromisso de fé de hoje. Pode Então, falar, irmão. Vamos lá, queridos. Aceito viver de acordo com os seguintes princípios cristãos. Vamos lá. Comungar diariamente com Deus, lendo a Bíblia e orando. Amém. Eu aceito. Frequentar regularmente a igreja, participando dos cultos e testemunhando de Cristo. Amém, eu aceito. Amém, eu aceito. Revelar modéstia e bom senso no vestuário. Sim, eu aceito. Eu aceito. Deixar de usar adornos. Eu aceito. Sim, também. Amar os irmãos. Eu aceito. Eu aceito. Irmãos são todos os nossos próximos. Participar sempre da Santa Ceia. Eu aceito. Sim, nós aceitamos. Não me envolver com as diversões mundanas, como exemplificamos aqui. Muito bem. Eu aceito. Aceito. Manter-me puro no casamento ou como jovem. Eu Também. aceito. Amém. Também aceito. Muito bem, irmão. Foi uma aula bem produtiva, muito bacana. Até acabou a minha bateria para eu falar quais os irmãos que estão aqui. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos ver quem está aqui conosco também para a gente dar um tchau. Olha, a Valdinha Melo falou o quê? Posso ver, César? Muito bem. Obedecer às leis dos homens até que não vão contra os ensinamentos de Deus. Sim, perfeito, Valdinha. A fé, a confiança, nosso conhecimento e nosso relacionamento com Deus é muito importante para sermos firmes na decisão com Deus. Muito bem, muito bem. Está ali, Francisco Veríssimo, hashtag eu aceito, e tantos outros. Ok, a Daiane Santos, eu aceito, muito bem. O César está passando ali para nós. Agora, irmão, amigos, queridos irmãos, nós vamos então para a nossa oração final, né? Que Deus continue os abençoando. Aqueles que pediram oração,
o nosso pastor Everaldo e nós também, né? Professor Jaime, nós como professores, o nosso pastor, estaremos orando por vocês, tá? Podem colocar os seus pedidos de oração. Aí, até você que estiver assistindo esta aula depois de postada já, mesmo que não seja na live, pode deixar o seu pedido de oração. Nós sempre entraremos lá, estaremos lendo os comentários, vamos receber os informativos dos comentários e podemos orar por vocês, tá bem? Vamos, nesse momento, fazer a nossa oração de despedida? Ok, então oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez queremos te agradecer pelos ensinamentos, porque o Senhor fala ao nosso coração através da sua santa palavra, Senhor. Amém. Muito obrigado, porque o seu Santo Espírito tem visitado a todos nós, especialmente aos alunos que estão aí do outro lado, cada um em suas casas. O seu Santo Espírito tem tocado grandemente cada um deles, Senhor. E pedimos, Pai, que com essas bênçãos de o Senhor se aproximar de nós, tão pequeninos que somos, que o Senhor continue, Pai. Continue nos alcançando, nos tocando, através do seu Santo Espírito, nos abençoando e também, especialmente, nos ensinando, Pai, para que não nos desviemos dos seus caminhos, Senhor. Amém. Pai, pedimos a continuidade de suas bênçãos e sua companhia para todos os alunos, para o nosso pastor, nossa liderança, para nós aqui, professores, pessoal do som, para todos que estão ouvindo essa live ou esse vídeo depois. Pedimos essas suas bênçãos, Pai. E sua companhia, não porque haja mérito em nós, mas tudo fazemos pelo nome sagrado do seu santo e amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Obrigado, professor Demilson, até mais. Professor Jaime, alunos, até a próxima aula. Pastor César, até mais. Até a semana que vem, amigos. Um abraço. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares mais bonito e inspirador é onde fico em oração.